Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Conheça o diodo Schottky, o mais rápido do mundo. O diodo Schottky é aquele diodo rápido que a gente tanto fala. Tem que usar em circuitos de acionamento PWM, fontes chaveadas, etc. Hoje eu vou mostrar como esses diodos são construídos e as suas características. Vamos lá? O diodo Schottky é um diodo diferente do diodo de junção. O diodo de junção é construído com a junção de dois cristais semicondutores PN. Já o diodo Schottky só tem um cristal semicondutor, o cristal N. A junção P é formada por um contato metálico. Esse tipo de junção é chamado de metal semicondutor, MS. Diodo de metal semicondutor ou diodo Schottky são obtidos pela deposição por evaporação ou por meios químicos de uma camada metálica sobre a superfície de um semicondutor tipo N. Esse é o normal, o mais comum. Os metais mais usados são molibdênio, platina, cromo, tungstênio. Esses metais são o anodo do diodo e também servem de contato de ligação com o terminal. Assim, o diodo Schottky, o anodo é um metal e o catodo é um cristal tipo N. A figura também mostra o símbolo do diodo Schottky. Parece um diodo Zener, mas não é. Tem umas curvinhas a mais. Veja na figura um diodo Schottky, um N5822. O modo de identificar o catodo não muda, é o lado com a faixa branca. Veja o mesmo diodo aberto, que interessante. Uma das principais características do diodo Schottky é o menor tempo de recuperação em relação ao diodo retificador comum. O que isso significa? Que ele pode trabalhar em altas frequências, bem acima do 1 kHz do diodo retificador comum. Dependendo do tipo, pode trabalhar facilmente acima de 100 kHz. Por exemplo, o tempo de recuperação do 1N60 pode chegar a 1 nanosegundos, o que torna possível usar esse tipo de diodo em circuitos de radiofrequência, como detector ou ainda em multiplexadores, etc. O N60 é um tipo de diodo Schottky especial chamado de bigode de gato. O diodo Schottky é rápido porque tem somente um tipo de cristal. Então, somente um tipo de carga transita por esse cristal. É como se fosse um condutor. Esse tipo de condução é por cargas majoritárias. Esse é o mesmo fenômeno que ocorre no MOSFET. Por isso, o MOSFET é mais rápido do que o transistor de junção. Mas esse é um tópico para outros tutoriais. Como só tem um cristal, só tem uma barreira de depleção, enquanto no diodo retificador comum há duas barreiras, uma em cada cristal. Então, a tensão entre o anodo e o catodo na polarização direta é menor, da ordem de 0,3 volts, similar a um diodo de germânio. Note que essa vantagem diminui conforme a corrente do diodo vai aumentando. Mesmo assim, nos diodos de potência, os diodos Schottky têm menor tensão direta que os equivalentes PN. Parece que o diodo Schottky é perfeito. Então, por que não usar sempre? Porque nada é perfeito nesse mundo. O diodo Schottky também tem seus defeitos. Um deles é a corrente reversa, aquela corrente que não deveria existir quando o diodo está inversamente polarizado. No diodo retificador, você considera zero. Não tem corrente reversa. Na verdade, tem, mas é tão pequena que pode ser desconsiderada. Você nem consegue medir. Já no diodo Schottky, não. Essa é uma corrente alta, da ordem de 10 mA, podendo chegar até 100 mA, e você até pode medir. Bem, nada é perfeito. Assim, o diodo Schottky tem a sua principal aplicação voltada para circuitos que trabalham com altas frequências, e o diodo retificador comum nos circuitos de baixas frequências, até 1 kHz está bom. Então não dá para usar como retificador? Sim, dá, em casos especiais, por exemplo, em fontes chaveadas ou para diodo supressor, inversores, circuitos que trabalham em altas frequências. O diodo N5822 é construído para trabalhar como retificador em fontes chaveadas. A corrente de trabalho é de 3 amperes, bem alta. Claro que a corrente reversa não é baixa. Pode chegar a 20 mA.
o que é bem aceitável para uma fonte de alimentação de 3 amperes. E tem até diodo Schottky retificador para altas correntes. E mais ainda, eles já vêm montados aos pares, prontos para a montagem de um circuito retificador com center tape. Veja que a corrente de trabalho é de 15 amperes, podendo chegar a 150 amperes de pico. Para a eletrônica, é um assombro. Aqui você também pode ver outra desvantagem do diodo Schottky. A tensão de trabalho são baixas. Qualquer diodo retificador comum suporta tranquilamente 100 volts, podendo chegar a 1000 volts facilmente, como o diodo N4007. Agora observe a tensão de condução, ao redor de 0,7 volts. Num retificador comum, essa tensão passa de 1 volt para correntes acima de 1 ampere. Esse retificador Schottky é fantástico. Não bastasse essa baixa tensão direta, ainda apresenta baixa corrente reversa, comparada, é claro, com a corrente de trabalho de 15 amperes. A corrente reversa vai de 1 a 50 miliamperes, quase nada. Eu fico impressionado. Esse componente é uma verdadeira obra de arte da engenharia eletrônica. Você conheceu nesse tutorial o diodo Schottky, as questões básicas. Claro que temos muito que falar ainda. Existem mais de um tipo de diodo Schottky. Tem a questão da potência, aplicações, enfim. Tem muito tutorial pela frente. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!